Doutor, estou sem emprego. Preciso pagar a pensão alimentícia? Essa é uma das frases que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos. Também não é para menos. O desemprego no Brasil é alarmante. Já são mais de 65 milhões de pessoas fora da força de trabalho. A maioria entre 25 e 45 anos. Afinal, quem está desempregado precisa pagar a pensão alimentícia? Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Vem comigo até o final desse vídeo, porque tem coisa muito importante que eu quero te falar. A resposta é sim. Quem tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia continua com essa obrigação, mesmo no caso de perder o emprego, mesmo no caso de ficar desempregado. E, muito embora para algumas pessoas isso possa parecer injusto à primeira vista, eu vou explicar qual é a ideia que existe por trás dessa obrigação. E ela é muito simples. A pensão alimentícia paga para um filho menor de idade, lógico, pressupõe que esse filho menor de idade não é capaz de prover o seu próprio sustento. Ele precisa de que os pais façam isso por ele. Então, o pai e a mãe têm a obrigação de prover alimentação, habitação, vestuário, educação, tudo que o menor precisa para uma boa criação, tá certo? Essa obrigação, ela é dividida entre os pais na medida da possibilidade de cada um, certo? Então, essas necessidades do filho menor, elas acontecem todos os dias. Elas não se interrompem se o pai ou a mãe ficar desempregado. Todos os dias o menor vai continuar precisando comer, se alimentar, tomar banho, vestir, morar, ir para a escola. Tudo continua igual para ele. Essas necessidades não param. Então, por isso que o pai ou a mãe, mesmo perdendo o emprego, mesmo estando desempregado, continua com a obrigação de auxiliar ao sustento do filho menor. Agora, é claro que, embora a obrigação de pagar pensão continue, o valor que se deve pagar, ele se modifica, porque é claro que, ao perder o emprego, a capacidade de contribuição fica extremamente prejudicada, não é? Então agora você me pergunta se existe a possibilidade de alteração no valor da pensão alimentícia no caso de desemprego. Afinal, qual passa a ser esse novo valor da pensão alimentícia no caso de desemprego? Muito bem, então aqui a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, é muito importante que todas essas questões relativas à pensão alimentícia estejam todas colocadas no papel, que exista um documento entre as partes que estabeleça quais são os termos do pagamento dessa pensão. Se esses alimentos já passaram pelo judiciário, é muito provável que exista ali uma sentença de um juiz que estabeleça todos os detalhes, os pormenores desta pensão alimentícia. E se isso foi feito extrajudicialmente, o casal também deve ter um acordo, um papel, um documento, onde ali também devem estar previstos como vai se comportar a pensão alimentícia em várias situações. O que é que eu quero dizer com isso? É que, estando no papel, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, é muito provável que ali estejam previstas 3 situações de pagamento de pensão. Primeira situação, caso de emprego. Normalmente, no caso de vínculo empregatício, a pessoa está empregada, o valor de pensão alimentícia é um percentual do seu salário. É isso que as pessoas costumam de praxe colocar entre 20% e 30%. Então, estando empregado, o valor de pensão alimentícia é um percentual do salário de quem paga essa pensão.
Depois, esse documento, ele também deve prever, comumente está previsto já nesse documento, mais duas outras situações. A segunda é no caso de trabalho autônomo. E a terceira é no caso de desemprego. Então, no caso de trabalho autônomo e de desemprego, como não existe salário, não tem sentido se fixar um percentual em cima de um salário que não existe. Então, essa pensão alimentícia é fixada num certo número, uma certa quantidade de salários mínimos. Pode ser meio salário mínimo, pode ser um salário mínimo, pode ser 2, 3, 10 salários mínimos, não sei, cada caso é um caso. Mas perceba que este documento, e por isso que é importante ter sempre esse documento já definido e as mãos para que você, porque ele é muito importante nessa questão da pensão alimentícia. E esse documento vai prever a situação de emprego com carteira assinada, vai prever a situação de trabalho autônomo e vai prever também a situação de desemprego. Então, ali vai estar definido quanto que é a pensão alimentícia no caso de desemprego, certo? Aí você pode me perguntar, então, o que é necessário fazer para que eu passe a pagar o valor que está lá estipulado no documento no caso de desemprego? Ora, você não precisa fazer nada. Se você está lá empregado e está pagando um valor X de pensão alimentícia, se você perde esse emprego, você automaticamente já passa para outra situação de desempregado. E está previsto no documento, caso você fique desempregado, você se obriga a pagar uma certa quantidade de salários mínimos. Meio, 1, 2, 3, não sei. Ali está, cada acordo vai ser, cada documento vai prever isso de uma forma diferente. Tá certo? Mas basta você ler lá nesse documento que está definido e pronto. Se você estiver desempregado, não precisa fazer nada. É só você passar a pagar o que está previsto no documento. Agora, também existe uma outra situação muito importante que muita gente não sabe. O que acontece se mesmo existindo esse documento, onde já existe um valor de pensão alimentícia menor para o caso de desemprego, se mesmo assim quem paga não está conseguindo efetuar o pagamento correto, na data correta, nos valores corretos dessa pensão alimentícia. Ora, se de fato a pessoa não está conseguindo cumprir essa determinação, o compromisso que ele assumiu, ele precisa fazer alguma coisa assim, muito rapidamente, porque a obrigação continua. Né? Ele continua obrigado. Se ele assumiu aquele compromisso, se está no papel, esta é a obrigação. Se ele não está conseguindo honrar, ele precisa então se movimentar, procurar fazer um acordo com a outra parte de quem recebe os alimentos, seja o pai, seja a mãe, e no sentido de explicar, olha, aconteceu aqui, eu perdi meu emprego, ali a gente, há um tempo atrás, a gente tinha acordado que eu tinha para pagar X salários mínimos, mas eu não estou conseguindo fazer isso, porque... E aí pode ter vários motivos. Por exemplo, pode ser que o pai tenha, após a separação, constituído uma nova família e tenha ali tido um filho com a sua nova companheira. Então é claro que aí ele tem os compromissos com esse novo filho. A situação dele se alterou. Então o valor de pensão alimentícia também necessariamente precisa ser revisto. Então essa situação é muito comum e aí deve-se tentar fazer um acordo, se demonstrar a situação. Caso não seja possível, então aí só resta o caminho do judiciário mover uma ação de revisão de alimentos. Uma ação revisional de alimentos, onde esse pai, que eu estou dando exemplo, pode demonstrar para o juiz que a sua situação mudou e que, de fato, ele não está mais em condições de arcar com aquele compromisso que se estabeleceu lá atrás. Uma vez feito isso, demonstrado isso, vai ser determinado um novo valor de pensão alimentícia. Entende? É muito importante que
que se entenda que essa questão dos alimentos pode ser revista sempre que houver uma modificação nas condições econômicas das pessoas que estão ali envolvidas. Se você gostou, não tenha dó, me dá um joinha, curta esse vídeo, se inscreva no canal e dá um clique no sininho. O sininho é importante porque quando você clica no sininho, você vai receber todas as atualizações do canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com seus amigos no Facebook, porque com certeza muita gente que está nessa situação de desemprego não sabe que pode manejar a pensão alimentícia dessa forma tão simples como a gente estava colocando aqui no vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses vídeos que vão aparecer aqui do lado.